O Ministério Público vai pedir as imagens exibidas pela Rede Record do confronto entre torcedores do Palmeiras e do São Paulo em uma estação de trem da capital paulista. O objetivo é identificar e punir esses brigões, esses valentões. No tumulto, um São Paulino perdeu uma das mãos com a explosão de uma bomba. Uma estação de trem transformada em campo de batalha. Eram 50 São Paulinos contra 20 palmeirenses. À espera do trem, mulheres e crianças são surpreendidas pela violência. O desespero aumenta quando os torcedores começam a depredar o vagão. A briga começou quando o trem, com torcedores do Palmeiras, parou na estação. No momento em que as portas do vagão se abriram, os palmeirenses ficaram frente a frente com os são paulinos que estavam na plataforma. Pedras e fogos de artifício foram usados como artilharia no confronto. Bancos destruídos também serviram de armas durante o quebra-quebra. Este homem tenta destruir o vagão. Este outro torcedor golpeia o adversário e invade o trem lotado. Seguranças tentam controlar o tumulto, mas não conseguem. Durante a briga, o torcedor do São Paulo, Jonatas do Amaral, de 21 anos, perdeu a mão esquerda na explosão de uma das bombas. A família diz ter alertado o rapaz sobre o perigo em um dia de clássico. A gente pensa sempre, aconteceu com fulano, mas a gente jamais imagina que vai acontecer antes de casa. O Morumbi, onde São Paulo e Palmeiras disputaram o clássico no domingo, fica na zona sul da capital paulista. A estação onde os torcedores se enfrentaram na zona oeste, a 21 quilômetros de distância no bairro do Piqueri. Cenas que se repetem de tempos em tempos. Em março deste ano, em Criciúma, Santa Catarina, um torcedor foi atingido por uma bomba caseira dentro do estádio e também perdeu a mão. No fim do ano passado, torcedores do Flamengo e do Vasco chegaram a marcar pela internet um confronto. Marcado e cumprido. O palco, as ruas do centro do Rio de Janeiro. Em 2005, Diogo Lima Borges, de 23 anos, perdeu a vida depois de ser atingido por um tiro num confronto com corintianos. Foi baleado na estação Tatuapé do metrô, na zona leste de São Paulo. As câmeras de segurança registraram o momento do disparo. O autor foi identificado como Rodrigo Azevedo Lopes, que chegou a ser detido, mas foi liberado e fugiu. O promotor público Paulo Castilho, que investiga casos de violência entre torcedores, assistiu às imagens exibidas com exclusividade pela Rede Record. Para o promotor, no Brasil, falta uma lei mais rígida para coibir esse tipo de violência. Isso foi feito na Inglaterra, foi feito na Espanha, Portugal e Itália. E se nós não fizermos aqui no Brasil, essa sensação de impunidade libera esses jovens para que em grupo cometam esses atos de violência. O que será que esse pessoal tem na cabeça, né? Porque torcida isso não é, né? Nós vamos conversar com o comentarista de segurança da Rede Record, Percival de Souza, sobre o assunto. Bom dia, Percival. O policiamento no dia do jogo aumentou. As torcidas uniformizadas já foram proibidas. A venda de bebida alcoólica nos estádios também diminuiu. Foi proibido, na verdade, mas nada disso parece mudar esse resultado, né? Você veja, Eduardo, domingo não teve um público dos maiores no estádio do Morumbi. Havia um pouco mais de 22 mil torcedores. A polícia concentrou um sistema de prevenção muito forte no estádio e em torno do estádio. Mobilizou 3 mil policiais militares, Eduardo. Agora, os maiores problemas, como nós mostramos na reportagem que acabamos de exibir, aconteceram a 21 quilômetros nessa estação do Piqueri, quando houve um encontro que terminou nessa tragédia do torcedor com a mão amputada. Agora, nós temos uma novidade em termos de problemas de segurança. Nós temos, isso foi constatado durante o clássico São Paulo e Palmeiras, um confronto entre facções rivais das torcidas dos próprios clubes. Ou seja, divisões de torcida, no caso entre palmeirenses e são paulinos, que partiram para confrontos no estádio e nas imediações do estádio, Luciana. Percival, nós vimos aí na reportagem comentando-se o caso, os exemplos da Inglaterra, da Itália. Realmente, Percival, os hooligans, ninguém nunca mais ouviu falar, né? A gente não tem mais notícias de grandes confusões como era frequente na época. O que aconteceu? O que eles fizeram lá que nós ainda não fizemos aqui e, portanto, não chegamos ao mesmo resultado? O que aconteceu lá, Luciana, que com um grande êxito em matéria de repressão, foi a identificação por fotografias, por filmagens, por vários tipos de gravações,
dos torcedores problemáticos, dos torcedores agressivos, dos torcedores violentos. O que acontece? A experiência de em dias de jogos que envolvem os clubes que têm esse tipo de torcedor, esse torcedor é impedido de entrar no estádio. Há um projeto de se fazer isto entre nós e inclusive exigir a apresentação do torcedor violento já cadastrado, já filmado, já processado, já indiciado em inquérito policial, para durante o horário de jogo ele estar num local onde haja uma autoridade presente, ou uma dependência judicial ou uma dependência policial. Alguma coisa, Luciana, precisa ser feita nesse sentido, ou seja, deixar claro, identificar, provar, demonstrar, sem sombra de dúvidas, quem são aqueles torcedores que na verdade não querem torcer para time algum, que só querem o confronto, que só querem o vandalismo, que só querem a violência, e proibir o acesso deles aos estádios, Luciana. É castigo, Percival, isso aí. Obrigado, Percival, pelas informações.